Amados irmãos, amadas irmãs, como é bom estarmos juntos, irmãos e irmãs de toda a região do Triângulo Mineiro. Estamos aqui reunidos diante do Senhor. Estamos aqui para recebermos a palavra do Senhor. E certamente o Senhor quer falar conosco nessa noite. E nós sabemos, amados irmãos, amadas irmãs, que estamos estudando as epístolas de Paulo a Timóteo sob o enfoque a igreja, coluna e base da verdade. Isso nos mostra que o Senhor deseja de nós e espera de nós a verdade, isto é, a realidade. Porque já é tempo de a igreja se manifestar em sua plenitude com toda a realidade espiritual, como um candelabro que brilha na noite escura, como aqueles que são o sal da terra e a luz do mundo, influenciando esse mundo. Nessa noite, nós vamos entrar nas epístolas de Paulo a Timóteo, debaixo do tema Combate o bom combate, firmado nas profecias a seu respeito. Nós sabemos que Paulo escreve a Timóteo. Estas duas cartas são duas cartas endereçadas à pessoa de Timóteo. Não são cartas endereçadas a igrejas. Então, possui um tom pessoal bastante forte, muito intenso. Isso faz com que, ao lermos essas epístolas, nós também sintamos o falar de Deus de uma maneira muito pessoal. Deus escrevendo, Deus falando conosco de uma maneira pessoal. Não há somente um falar para a igreja, mas um falar para cada um de nós. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo está falando para Timóteo como um pai para um filho. Ele se endereça a Timóteo como verdadeiro filho na fé. E essa intimidade, esse sentimento que nós devemos perceber, que Paulo, ao escrever estas cartas, ele fala para Timóteo, abrindo seu coração, mostrando para Timóteo o caminho que tem pela frente, o caminho para vencer toda a decadência, o caminho para que possa realmente vencer todas aquelas situações negativas que estavam entrando na igreja. E nós veremos agora versículos em que Paulo fala a Timóteo, tá bem? Existem versículos que Paulo fala a Timóteo com respeito à igreja, mas veremos Paulo falando para Timóteo a respeito do próprio Timóteo, de como Timóteo deve viver, quais são as suas atitudes. E eu creio que isso é muito importante. Por quê? Porque a nossa necessidade hoje, como eu devo viver a vida da igreja? Como eu devo viver os tempos finais? Como eu devo servir ao Senhor? Claro, não são métodos, mas princípios importantes que Paulo fala para Timóteo. E nós vamos começar com 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, que diz: Este
é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. O título dessa mensagem de hoje é baseado nesse versículo. Paulo diz para Timóteo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Timóteo, eu estou encarregando você de algo, certo? O que é que ele estava encarregando? Para que Timóteo combatesse o bom combate. Mas combatesse esse bom combate baseado em quê? Esse versículo diz, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que na Bíblia, há muitos versículos que falam a nosso respeito. São versículos que Deus falou tendo nós como alvo. São palavras de Deus para nós. E ao lermos a Bíblia, nós devemos ter sempre essa percepção. Essa palavra é para mim. Deus está falando comigo, tá certo? Então, essas palavras que Deus fala comigo são profecias a meu respeito. Quando nós vemos porções da palavra em que Deus fala a respeito dos seus filhos, que somos nós, então nós sabemos essas palavras são para nós. Mas olha só o que Paulo está falando para Timóteo. Você, ao receber essa palavra, você tem que tomar essa palavra como base, para que você possa, então, combater o bom combate. Por quê? Porque essa palavra precisa se tornar realidade em nossas vidas, em sua vida, na minha vida. Mas nós sabemos que tudo conspira contra nós, esse mundo conspira contra nós. A nossa vida da alma conspira contra nós, não é? O nosso ego, não é isso? E tantas outras coisas, as forças das trevas, todas essas coisas conspiram contra nós para que a palavra de Deus, a palavra que Deus falou conosco, não se torne realidade. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos, então, tomar essas palavras como base para combatermos o bom combate. Por meio, então, da palavra, do Espírito e do poder de Deus, nós lutamos contra todas essas forças que se opõem a nós, para que essas palavras se tornem realidade em nossas vidas. Amado irmão, amada irmã, se você não tem palavras de Deus dirigidas a você, se você não tem essa percepção, você não vai lutar. Você vai lutar quando você sabe o que Deus prometeu dar a você. Diz assim, se Deus está me dando, eu vou combater, eu vou reagir contra todas essas coisas negativas para que a palavra de Deus se torne realidade. Eu vou dar um pequeno exemplo simples. Se eu falar para você, olha, tem um carro que é para você e está lá em Goiás, tá bom? Está naquela cidade, um carro zerinho. Você vai ou não vai lá buscar? Se eu diz, puxa, tem um carro lá para mim, daí você vai buscar. Você vai sair de casa, você vai lutar contra os obstáculos para quê? Para poder pegar esse carro. Estou só dando um exemplo muito simples. Você sabe, Paulo fala para Timóteo, você tem que tomar posse da palavra, das palavras que são as profecias a seu respeito. E você toma essa palavra como base e deve combater o bom combate. Está vendo?
essa é uma palavra de Paulo para Timóteo, mas de grande ajuda para nós. Nós veremos vários versículos assim para tomarmos essas lições para nós. Amado irmão, amada irmã, nós temos visto por meio da palavra profética tantas palavras a nosso respeito, tantas promessas de Deus. O que devemos fazer? Nós devemos, baseados nessas palavras, combater o bom combate. Para quê? Para que essa palavra se torne realidade em nossas vidas. Não podemos ficar ali deitado falando, eu sou assim mesmo. Não! Vamos combater o bom combate. Amém? Uma outra porção que agora vamos ver é 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isto é, coluna e base da verdade. Paulo está falando para Timóteo, eu estou te escrevendo essas coisas, escrevendo para você, Timóteo, porque eu espero ir você em breve. Mas tem algumas coisas que são importantes. Então, pode ser que eu tarde. Mas se eu tardar, eu estou te escrevendo para que você saiba como você deve proceder. Daí preste atenção, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Aqui Paulo nos mostra a igreja de uma maneira muito gloriosa. O que é a igreja? É a casa de Deus. Você sabe, nós não estamos vivendo a vida da igreja. A igreja é a casa de Deus. Como eu devo proceder na casa de Deus? Eu não posso proceder na casa de Deus de qualquer maneira. Não é? Por exemplo, se eu vou para a casa de um determinado irmão, o irmão fala para mim, né, como eu devo me proceder ali. Certo? Agora, nós estamos falando da casa de Deus. Sabe, quando nós tocamos essa realidade, surge em nós uma reverência, surge em nós um temor no seu sentido positivo. Surge em nós um sentimento de respeito. Eu estou na casa de Deus. E eu devo saber como eu devo me comportar na casa de Deus. Aqui também Paulo nos diz que a igreja é a igreja do Deus vivo. Que coisa maravilhosa! Nosso Deus é um Deus vivo. Nessa terra há muitos templos de deuses com D minúsculo. São tudo coisas mortas. Mas o nosso Deus é um Deus vivo. Então, como eu devo me proceder na igreja do Deus vivo, na casa de Deus? Principalmente agora que nós estamos vivendo esses tempos finais. Eu devo saber como eu devo me proceder. E essa igreja do Deus vivo é coluna e base da verdade. Aqui há uma realidade que é ligado à manifestação de Deus na carne. Bom, claro, as epístolas, né? A primeira epístola fala de como se deve proceder, mas estou falando aqui o que Paulo estava falando para Timóteo. Timóteo, você tem que saber como você deve proceder na casa do Deus vivo. Não é isso?
Isso é maravilhoso. Daí, dentre tantos pontos que Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 7, nos diz o seguinte. Primeiramente, o versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina ou do bom ensinamento que tens seguido. Paulo aqui mostra para Timóteo como se deve proceder, tá certo? E mesmo ali naquele primeiro versículo que nós compartilhamos sobre, baseado nas profecias a nosso respeito, combater o bom combate da fé, também nos mostra, é uma questão de como devemos proceder na casa de Deus. Só que agora, essa porção de 1 Timóteo, capítulo 4, diz: expondo estas coisas aos irmãos. Expor o quê? Né? Claro, tudo aquilo que foi falado. Mas ele diz nesse versículo que para nós realmente expormos, nós precisamos estar alimentados com as palavras da fé e do bom ensinamento. Olha só, alimentados. Eu devo me alimentar da palavra de Deus. Se eu me alimento da palavra de Deus, eu sei, baseado nessa vida que eu ganho, como eu devo me proceder, tá certo? E eu me alimentando com as palavras da fé e do bom ensinamento, que são os ensinamentos saudáveis, não somente se alimentar, aqui diz também que tem seguido. Isso quer dizer o quê? Eu estou vivendo isso que eu estou comendo. Eu me alimento com essa palavra, e essa palavra tem em si a fé e os ensinamentos saudáveis. E eu estou seguindo. Isso quer dizer, eu estou vivendo isso. Se eu me alimento e eu vivo essa realidade, eu tenho o que expor aos irmãos. Eu não estou expondo palavras vazias, eu não estou expondo teorias, estou expondo realidade, expondo, ministrando Deus. Por isso que aqui diz, serás bom ministro de Cristo Jesus. Nós dispensamos então Cristo. Se eu me alimento com as palavras da fé e dos ensinamentos saudáveis, se eu sigo essa palavra, se eu guardo essa palavra, se eu vivo essa palavra, eu passo então a ministrar, a dispensar essa realidade para aqueles que estão à minha volta. E o que eu exponho é realidade, é verdade. Eu dispenso Cristo. Isso é do lado positivo. E o versículo 7 da primeira parte fala do aspecto negativo. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Vamos rejeitar fábulas. O nosso negócio é a palavra de Deus, a palavra da vida, os ensinamentos saudáveis, a palavra da fé. Não são histórias, não são fábulas. Fábulas que vêm de homens. Isso não traz benefício nenhum. E Paulo ainda, nesse versículo 7, diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Isso, então, se refere ao exercício do Espírito. Então, eu me alimento com as palavras, eu exercito o Espírito, eu vivo essa palavra e dispenso Cristo.
Agora nós vamos para 1 Timóteo capítulo 4, versículos 11 em diante, até o versículo 16. Mas vamos ver primeiro os versículos 11 e 12. Diz o seguinte: ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, Paulo fala para Timóteo, você tem que ensinar essas coisas. E não deixe ninguém desprezar a sua mocidade, você tem que se tornar padrão, um modelo para os irmãos. Se ele fala isso para Timóteo, é porque é possível ser modelo. Se eu busco o Senhor, se eu vivo a palavra, o meu viver expressa algo. E de uma maneira muito espontânea, eu me torno modelo para os irmãos. Mas preste atenção aqui, quando fala na questão de modelo. Modelo na palavra, isto é, no que eu falo. Modelo no procedimento, isto é, o meu viver. Está vendo? Isso é realidade. E não somente a minha palavra, o meu viver, mas os valores espirituais, como amor, fé, pureza, tudo isso se manifesta em nossas vidas. Sabe, todas as vezes que eu leio as epístolas de Paulo a Timóteo e eu toco nesses versículos, eu sinto Deus falando comigo. Eu sinto Paulo falando comigo. Porque essas palavras são palavras de intimidade. Não se fala para qualquer pessoa. Nós podemos ver aqui o equilíbrio da palavra e do viver. Você deve se tornar modelo, o padrão para os irmãos, para os fiéis, na palavra, no procedimento. E nesse seu procedimento, você manifesta o amor, fé, pureza. E ainda mais, Paulo, daí no versículo 13, diz para Timóteo, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aqui nos mostra a importância de nós lermos a Bíblia. Paulo está falando para Timóteo, você deve se aplicar à leitura. Você tem que gastar tempo lendo a palavra de Deus. E aí, se você ganha a palavra, você consegue exortar. A palavra exortar é ligada àquela palavra paracleto, que é consolador. Consolar, trazer para o seu lado. Isso quer dizer o quê? Se nós ganhamos da palavra, nós trazemos os irmãos para andarmos juntos na palavra. E essa palavra sempre se tornará o nosso consolo, o nosso encorajamento. Então diz, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então eu ganho, e quando eu ganho, eu tenho o que dispensar a outros. Principalmente nesses tempos finais, nesse mundo tão conturbado, como Deus necessita que seus filhos vivam esses pontos que Paulo fala para Timóteo. Não é? E olha só o que diz o versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não se faça negligente com o dom que há em você. Amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais,
esses momentos são os melhores momentos para nós usarmos os nossos dons. Não enterre os seus dons. Não deixe seus dons enterrados. Toma, aplica e use para dispensar vida aos irmãos. Para poder se tornar útil para o corpo de Cristo. Para ser útil nas mãos de Deus. Não se faça negligente para com o dom que há em ti. Nós podemos ter muitas desculpas para não exercitarmos os nossos dons. Mas eu quero fazer a seguinte pergunta: se você não usar seus dons agora, quando você irá usar? Não é? O Senhor está voltando. Esse é o momento de nós usarmos. Não sermos negligentes com os dons que nós recebemos, com os dons que estão em nós. E olha o que diz o versículo 15. Medita essas coisas e nelas ser diligente. Eu gosto muito dessa porção. Por quê? Porque nós devemos aprender a não somente ouvir a palavra de Deus. Sabe, o Senhor tem falado muito ultimamente. Nós temos acesso a tanta palavra. Mas nós ouvimos, não é isso? Mas agora eu quero falar a importância desse ponto. Não basta só ouvir, nós temos que meditar. Meditar, isto é, ruminar. Essa palavra tem que causar algo em nós. Nós temos que considerar essas palavras que nós estamos recebendo. Temos que pensar, Senhor, isso é verdade na minha vida? Por que não é verdade? Tem obstáculos? Onde estão os obstáculos? Senhor, eu quero isso. Então há uma busca. Eu preciso meditar nessas coisas. E nelas nós devemos ser diligentes. Isso quer dizer o quê? Precisamos realmente viver essa palavra. Tomar essa palavra como uma coisa séria. E sabe o que vai acontecer quando nós meditamos e somos diligentes? Nós progredimos na vida. Por isso que esse versículo diz: medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Aqui pode ver, o nosso progresso se torna visível a todos. Mas nós precisamos meditar. Essa palavra, precisamos pensar nessas palavras. Todas as vezes que Deus fala para nós, nós devemos dizer: Senhor, por que você está falando comigo? Daí, ao meditarmos, ao ruminarmos essas palavras, a luz de Deus vem. E essas palavras, então, se tornam vida para nós. E nós, sendo diligente nessas coisas, nós teremos um progresso, e um progresso que é manifestado a todos. Todos podem ver. E o versículo 16 é um versículo muito importante. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, isto é, do ensino da palavra. Eu tenho que cuidar de mim, cuidar da minha condição espiritual. Muitas vezes nós damos muita atenção à nossa condição física, condição psicológica, mas é muito importante nós cuidarmos da nossa condição espiritual, cuidarmos dessa palavra em nós. Porque quando nós realmente temos cuidado e cuidamos da nossa condição espiritual, aqui Paulo diz assim também para ele: continua nesses deveres.
Isso quer dizer o quê? Que essa palavra vai me levar a fazer algo, certo? Então, eu tenho deveres. Essa palavra é a palavra que me capacita a cumprir a missão que Deus me deu. E aqui diz, porque fazendo assim, salvarás a ti, tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Esse versículo mostra como nós, cuidando de nós, salvamos a nós e salvamos aqueles que estão conosco. Não é algo maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs? Agora vamos para outra porção. Eu não estou mencionando todos os versículos, tá? Que Paulo está falando diretamente para Timóteo, mas estou mencionando os principais. 1 Timóteo 6,11 diz assim: Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Aqui nos diz que tem coisas que nós precisamos fugir. Tudo aquilo que não traz vida, tudo aquilo que não traz proveito, tudo aquilo que não promove a economia de Deus, nós precisamos fugir. Principalmente nesses tempos finais, há tantas tentações, tantas coisas, nós precisamos fugir. Fugir no que diz respeito às coisas negativas. Agora, no que diz respeito ao lado positivo eu devo seguir. Então, olha só, tem coisas que eu devo fugir, mas tem coisas que eu devo seguir. E aqui diz, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Essas palavras, eu sinto, são palavras maravilhosas, palavras de vida. Sabe, todo dia nós vemos e tantas coisas aparecem diante de nós. Tem coisas que quando aparecem, nós devemos fugir. Mas tem outras coisas, quando aparecem, nós devemos seguir, não é? Então, e no versículo 12 de 1 Timóteo 6 diz, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, olha só, combate o bom combate da fé. Não é fácil viver a palavra de Deus. Como eu já falei, há tantas coisas negativas que querem sufocar, que querem neutralizar o que Deus está querendo fazer em nós. E nós, então, ao tomarmos posse disso, daquilo que Deus nos deu, nós devemos combater o bom combate da fé. Nós precisamos tomar posse da vida eterna. Isso quer dizer o quê? Eu devo aprender a ganhar mais da vida eterna para viver por meio dessa vida eterna. Porque nós somos chamados para isso. E nós damos esse testemunho. Combate o bom combate da fé. Nós gostamos muito do versículo que Paulo diz, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E creio que todos nós temos um desejo de que no final da nossa vida, nós também possamos falar isso. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas preste atenção, para nós falarmos isso, combati o bom combate, nós hoje precisamos combater o bom combate. O bom combate da fé. Tomar posse da vida eterna, para vivermos por meio dessa vida.
Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, Paulo diz assim para Timóteo, tá? É uma palavra importante. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis, profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Amados irmãos, amadas irmãs, nós somos um povo muito especial nessa terra. Nós somos um povo que está recebendo a vida divina, está recebendo a palavra de Deus, está recebendo cada vez mais do Espírito. E aqui Paulo diz: guarda o que te foi confiado. Isso quer dizer, Deus entregou a você, confiou a você, confiou a mim. E nós devemos guardar, não devemos jogar fora, não devemos desperdiçar. Precisamos fazer com que o que nos foi confiado realmente possa produzir, causar o efeito, possa produzir o que Deus espera. O que não deve acontecer é que o que nos foi confiado se torna algo sem valor. Isso quer dizer o quê? Eu tenho algo tão precioso, mas eu vivo como alguém que não tem. Guarda o que te foi confiado. Por quê? Porque o que nos foi confiado, nós podemos, se nós guardarmos, nós podemos fazer com que isso produza vida e possamos dispensar a outros. 2 Timóteo 1, versículo 6, diz: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Lembra, nós falamos em 1 Timóteo de não ser negligente com o dom. Aqui diz, para reavivar o dom. Amado irmão, amada irmã, é o momento, esse é o momento de viver, fazer com que esse dom pegue fogo, queime em seu interior. E o versículo 7 diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou mente sóbria. Se eu recebi um espírito, eu devo saber que espírito eu tenho recebido. Quando nós estudamos 2 Coríntios, nós vimos, nós não recebemos, né? A 1 e 2 Coríntios, nós não recebemos o espírito que vem do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. E esse espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder, de amor e de mente sóbria. Você tem esse espírito, você recebeu esse espírito. E quando nós vamos usar esse espírito, não deve ser agora? Eu estou falando isso, amados irmãos, amadas irmãs, por quê? Porque ao vivermos a vida da igreja hoje, é o momento de nós vivermos todas essas palavras. Isso quer dizer o quê? Nosso viver na casa de Deus é de acordo com essa palavra. Você pode perguntar, Miguel, nessa época da pandemia, como é que eu vivo a vida da igreja? Dessa maneira que nós estamos falando. Nesses princípios que nós estamos falando. Tá certo? Há o distanciamento social.
Mas nós temos instrumentos hoje, como Zoom, não é? WhatsApp, em que nós podemos cuidar uns dos outros, podemos viver essa realidade. O importante é que esse Espírito está em nós. E o versículo 8 diz, 2 Timóteo 1, versículo 8 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui Paulo está transmitindo algo muito forte. Nós todos devemos viver para o Evangelho. Por quê? Nós somos o resultado do Evangelho. Nós somos salvos pelo Evangelho. E há tantas coisas que se opõem ao Evangelho, mas nós não devemos nos envergonhar. Nós sabemos que Paulo, né, estava encarcerado. Não tenha vergonha disso. Paulo não estava encarcerado, preso por causa de crimes. Estava lá por causa do nome do Senhor. Olha só, Paulo diz assim: participa comigo dos sofrimentos. Eu quero fazer uma pergunta. Qual pai que deseja que seu filho sofra? Tem um pai que deseja que seu filho sofra? Não. O que os pais fazem é não permitir que os filhos sofram. Não é verdade? Nós não queremos que os nossos filhos sofram. Mas aqui Paulo diz: eu quero que você participe dos sofrimentos comigo. Por quê? É aí que nós precisamos perceber. Não é uma visão do mundo, é uma visão de Deus. Paulo deseja o melhor para Timóteo. Por isso que ele está falando: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Por quê? Porque sofrer por causa do Evangelho, sofrer a favor do Evangelho é uma honra, é uma glória. Não é para qualquer um. Sofrer por Cristo, sofrer com Cristo, essa é a maior glória que um ser humano pode ter. Atos 5:41 diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Estavam alegres, eles tinham sofrido. Eles ficaram alegres. Olha só, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Está vendo? Sofrer pelo Evangelho, sofrer por Cristo é uma glória. Muitas vezes eu falo, existe um hino, não tem em português, mas esse hino diz o seguinte no seu texto, né, ao longo das suas estrofes. Ele diz, em suma, o seguinte: hoje, nesse tempo que estamos na Terra, é ainda o tempo em que nós vamos ter oportunidade de sofrer por Cristo, de sofrer a favor do Evangelho, de sofrer perseguições por causa desse nome. Por quê? Esse hino nos diz, porque quando um dia estivermos na glória, nunca mais teremos oportunidade. Nunca mais teremos oportunidade. A oportunidade é hoje. É uma glória sofrer por Cristo,
sofrer pelo evangelho. E Paulo estava desejando o melhor para Timóteo. Participa comigo dos sofrimentos. Hoje, você sofre por causa da igreja? Eu vou dizer uma coisa. É somente quando estamos aqui nessa terra que nós temos a oportunidade de sofrer pela igreja, de sofrer pelos irmãos, de sofrer por Cristo, de sofrer pelo evangelho. Um dia, quando nós partirmos, não teremos mais oportunidade. Nem que você queira. 2 Timóteo 1, 13 a 14 diz: mantém o padrão das suas palavras, que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Manter o padrão das palavras saudáveis, que nós ouvimos com fé e o amor que está em Cristo. Isso quer dizer, guardar essa palavra, viver essa palavra, manifestar essa palavra. Como eu posso guardar esse depósito daquilo que Deus me confiou? É mediante o Espírito Santo que habita em nós. Louvado seja o Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, diz: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Esse versículo é um versículo maravilhoso, porque diz o quê? Que se estamos fracos, nós podemos nos fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Em Cristo, a graça suficiente para nos fortificar. O que eu tenho que fazer? É desfrutar da graça de Cristo, é tomar Cristo, é buscar Cristo. E então, eu me fortificarei na graça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2 diz: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então aqui Paulo está falando para Timóteo: o que você recebeu, não guarde para você, passe para outros. Tem outros que necessitam dessa palavra. Não fique somente para o seu desfrute. Há tantas pessoas que necessitam, não é? Da nossa própria casa, os irmãos, e muitas pessoas que não conhecem o Senhor. Não é esse o momento adequado de pregar o evangelho e transmitir para eles? Então, e olha só, o versículo 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Aqui fala de participar dos sofrimentos, mas preste atenção, os sofrimentos de um bom soldado. É um bom soldado. Um bom soldado sofre. E ainda mais o versículo 4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O soldado luta para quê? Para cumprir as ordens do general, daquele que o arregimentou. Ele não se envolve em outras coisas. Então essa é uma grande lição. Não devemos nos envolver com as coisas que nos fazem perder o foco. Nós sabemos para que vivemos nessa terra. Nós não vivemos nessa terra para que o nosso reino, nosso futuro seja aqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós vivemos nessa terra sabendo que nós estamos de passagem rumo ao reino. Isso é importante.
Então não devemos perder o foco. Eu devo ser um bom soldado, eu devo combater o bom combate. Outra coisa está no versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. A versão King James atualizada diz da mesma forma: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Você pode ver, os versículos anteriores falam de soldado. Como deve combater? Aqui fala do atleta, de como ele deve correr, como ele deve participar dessa competição. Ele está ali competindo. Deve ser segundo o regulamento. Não é de qualquer maneira. E no versículo 6 fala de lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Aqui mostra o labor do trabalhador, do lavrador. Mas o lavrador tem uma característica. Qual a característica do lavrador? Fé. Porque todos os anos ele planta e ele crê no poder da vida. O lavrador trabalha com coisas vivas, tá certo? Ele sabe que é necessário labutar. Mas ele labuta, ele trabalha olhando para o futuro. Isso é fé, é esperança. 1 Coríntios 9:10 diz o seguinte: ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, o lavrador, por que ele labuta, trabalha tanto? Porque ele tem fé. Ele sabe que um dia vai dar fruto. E pelo fato dele labutar, também quando o fruto sai, ele é o primeiro que participa. É o primeiro que desfruta. O lavrador é o primeiro que desfruta, depois ele passa para os outros. Não é assim a nossa experiência? Por exemplo, quando nós temos que preparar um alimento espiritual para os irmãos, nós buscamos o Senhor e nessa comunhão com o Senhor, nós somos os primeiros a desfrutar da palavra. Não é? O labor não é fácil. Mas olha só, Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então você pode ver, soldado está ligado à batalha, atleta está ligado à competição, à corrida, e o lavrador está ligado à fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está aqui falando para nós como deve viver essa palavra, esse versículo. E isso é muito importante, porque no versículo 7, tá? De 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 7 diz o seguinte: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pondera, pensa, medita nessas coisas.
Deus vai te dar compreensão. Isso nos mostra novamente que não podemos ser simplesmente as pessoas que ouvem. Precisamos meditar, precisamos ponderar nessas coisas. Paulo diz para Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas essas coisas. Timóteo, pondera nisso. Você vai compreender, porque Deus vai te dar a compreensão. Amém? E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ainda diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós todos servimos ao Senhor. E aqui Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Que nós sejamos obreiros aprovados. Significa o quê? Que o que nós fazemos segundo Deus. Deus possa aprovar o que nós estamos fazendo. E aqui diz, obreiro que não tem de que se envergonhar. Isto é, ter vergonha do que nós estamos fazendo, só se for mal feito. Não é? Mas, se nós formos um bom obreiro, de acordo com tudo isso que Paulo falou, Deus vai aprovar. E nós não vamos nos envergonhar. E aqui diz, ser alguém que maneja bem a palavra da verdade, aquele que corta reto, que sabe usar a palavra para produzir o resultado que Deus deseja. Não é maravilhoso? E ainda mais, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. De novo, de certas coisas nós temos que fugir. Outras coisas nós temos que seguir. E aqui o que é maravilhoso é seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E em 2 Timóteo capítulo 3, Paulo fala ainda o seguinte para Timóteo. Versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Isso quer dizer o quê? Seguir de perto. O ensino, o procedimento, o propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. De novo, palavra, viver, só que aqui tem um ponto a mais, o propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Paulo diz ainda para Timóteo no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 5 diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Essa palavra
eu vou usar para concluir. Essa que no final diz: cumpre cabalmente o teu ministério. Em outras palavras, você não viveu em vão. Você cumpriu a missão que Deus lhe deu. Então, amados irmãos, amadas irmãs, as palavras de Paulo para Timóteo são as palavras de Deus para nós. Vamos avançar. Que cada um de nós possa cumprir a missão que Deus nos deu. Que o Senhor nos abençoe. Amém.